Imagine descobrir os segredos do mundo das antiguidades enterrados no fundo do rio Nilo por mais de 3.000 anos. Nossa história começa com uma descoberta incrível ao sul de Assuan, no Egito. O que esses cientistas estavam encontrando no leito do rio e por que esses tesouros estavam lá? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mistério das gravuras rupestres dos faraós do Antigo Egito submersas no Nilo. Vamos começar! Número 1. A descoberta. Uma equipe arqueológica egípcio-francesa descobriu gravuras rupestres antigas, submersas de poderosos faraós egípcios adornadas com inscrições hieroglíficas no rio Nilo, perto de Assuan, Egito, que datam do Reino Médio. As inscrições foram submersas após a construção da barragem alta de Assuan entre 1960 e 1970. No entanto, a equipe estava determinada a desvendar e registrar esses tesouros subaquáticos. Eles mergulharam nas águas revelando entalhes de faraós das dinastias 18 a 26, um período amplo da história do Antigo Egito. Entre os governantes identificados estão o ilustre Amenhotep II, o poderoso Tutmés IV e o formidável Psamtik II. Para a surpresa dos pesquisadores, os entalhes estavam incrivelmente bem preservados, oferecendo uma visão deslumbrante da rica história do Egito e destacando a importância histórica de Assuan. Esta descoberta empolgante gerou um burburinho na comunidade arqueológica internacional, renovando o entusiasmo em aprender mais sobre os antigos faraós e suas realizações artísticas. Isso oferece novas perspectivas para o futuro da egiptologia, com todo o potencial de descobertas surpreendentes para aprofundar nossa compreensão de uma das civilizações mais fascinantes do mundo. A descoberta das gravuras rupestres, submersas perto de Assuan, trouxe novos insights sobre a dinâmica do poder e da religião no Antigo Egito. Essas gravuras não apenas retratam a imponência dos faraós como Amenhotep II, Tutmés IV e Psamtik II, mas também oferecem pistas sobre as práticas artísticas e religiosas da época. A localização das gravuras sugere que Assuan era um ponto de convergência cultural e político, servindo como um local de homenagem aos deuses e aos governantes. A descoberta também ressalta o impacto da construção da barragem alta, que inadvertidamente protegeu essas gravuras da deterioração, preservando-as para futuras gerações de estudiosos. Número 2. A história de Assuan. Assuan era uma cidade essencial no Antigo Egito, localizada ao sul, e muitas vezes servindo como uma fronteira do país. A cidade desempenhou um papel importante em muitos aspectos de sua civilização. As pedreiras de granito de Assuan são o orgulho e a espinha dorsal da cidade. Pedras de boa qualidade dessas pedreiras foram usadas na construção dos monumentos mais renomados do país, como obeliscos, estátuas, templos e assim por diante, que formaram as grandes construções que resistem até hoje. Mas Assuan não se limitava apenas às suas pedreiras. Ela representava um importante centro militar e comercial. Localizada próxima à fronteira sul, muitas vezes servia como uma cidade guarnição para garantir a proteção das fronteiras do Egito. O Nilo, ao passar por ela, fazia dela um local movimentado para o comércio, conectando o Egito com seus vizinhos do sul. Além disso, Assuan foi o local de importantes construções religiosas, como o complexo de templos em Philae, dedicado à deusa Ísis. Por isso, Assuan era um local extremamente importante em termos de cultura e espiritualidade na vida do Antigo Egito. A história de Assuan é profundamente entrelaçada com a expansão e o poder do Antigo Egito. Situada em uma localização estratégica no Nilo, Assuan não apenas serviu como uma cidade fronteiriça, mas também como um ponto vital para o comércio com o reino de Kush e outras civilizações africanas. Essa interação comercial influenciou o desenvolvimento cultural e econômico da região, introduzindo novas ideias e produtos. Além disso, a presença das pedreiras de granito em Assuan foi crucial para a construção dos monumentos que simbolizavam o poder faraônico, demonstrando a importância da cidade na política interna e externa do Egito. Número 3. A Barragem Alta de Assuan. A construção da Barragem Alta de Assuan entre 1960 e 1970 foi uma tarefa imensa que certamente mudou a topografia e a riqueza arqueológica da região para sempre. Representando uma das maiores barragens de terra do mundo, seu objetivo básico era regular os fluxos e inundações do rio Nilo. As vantagens eram evidentes: melhores instalações de irrigação,
grande produção de energia elétrica e, assim, desenvolvimento. No entanto, tudo isso teve um alto custo. Ao criar o enorme reservatório do Lago Nasser, inúmeros sítios arqueológicos e tesouros não puderam ser movidos antes de serem submersos para sempre. Essa área submersa agora atua como um depósito seguro de tesouros antigos, mantidos lá até hoje. Sabendo que o tempo estava se esgotando, o mundo da arqueologia foi mobilizado em uma tentativa heróica e desesperada de salvar o máximo possível desse patrimônio. Esta operação de resgate se tornou uma das maiores da história da arqueologia, uma missão urgente em uma corrida contra o tempo para salvar o que restava de uma civilização cujas relíquias estavam espalhadas pelas margens do Nilo. A construção da barragem alta de Assuã, além de suas implicações econômicas e ambientais, também desencadeou um interesse renovado na proteção do patrimônio cultural egípcio. Este projeto de engenharia moderno revelou-se um catalisador para a cooperação internacional, reunindo nações e especialistas para salvar a herança arqueológica da região. Embora a barragem tenha sido uma fonte de desenvolvimento agrícola e energético para o Egito, também gerou debate sobre os custos culturais e sociais associados à submersão de sítios históricos, destacando a importância de equilibrar progresso e preservação cultural. Número 4. A campanha de resgate da Unesco. Muito antes da subida das águas atrás da barragem alta de Assuã, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura estava organizando uma magnífica missão para resgatar o patrimônio arqueológico da área. Este projeto, conhecido como a Campanha de Resgate da Núbia, tornou-se uma das missões de resgate mais extensas já realizadas na história da arqueologia. As águas das enchentes estimularam a comunidade internacional, e arqueólogos e especialistas de várias áreas começaram a participar desta expedição. Em resposta, a campanha concentrou-se na documentação, escavação e realocação física de monumentos e artefatos vitais para terrenos mais seguros, um esforço marcado por realizações notáveis. Um dos feitos mais extraordinários foi o dos templos de Abu Simbel. Essas estruturas do patrimônio cultural do Egito foram cuidadosamente cortadas em grandes blocos e transportadas para um novo local acima da linha de inundação, uma maravilha da engenharia moderna e preservação. Esta incrível conquista tornou-se uma das missões arqueológicas mais celebradas da história. Além de salvar monumentos conhecidos, a campanha revelou e documentou vários sítios e artefatos previamente desconhecidos, incluindo assentamentos antigos e estruturas religiosas, aumentando significativamente nossa compreensão das civilizações núbia e egípcia. Infelizmente, vários objetos valiosos foram perdidos para as crescentes inundações, apesar de todas as tentativas, devido às dificuldades da empreitada. No entanto, a campanha de resgate da Núbia é um monumento à engenhosidade humana e ao compromisso de manter nossa história. A campanha de resgate da Núbia não foi apenas uma missão de salvamento arqueológico, mas também uma iniciativa que uniu esforços globais em prol do patrimônio mundial. O sucesso do realocamento dos templos de Abu Simbel simboliza um triunfo da engenharia moderna e do compromisso com a preservação cultural. Esta campanha estabeleceu precedentes para futuras intervenções em áreas ameaçadas por grandes projetos de infraestrutura, servindo como um modelo de cooperação internacional. Além disso, a documentação e preservação de novos sítios descobertos durante a campanha ampliaram nossa compreensão das interações culturais entre o Egito e seus vizinhos africanos, reforçando a importância de Assuã como um centro de intercâmbio cultural e político. Número 5. A equipe arqueológica subaquática. Cientistas franceses e egípcios trabalharam juntos para descobrir as antigas gravuras rupestres durante uma expedição subaquática. A equipe era composta por arqueólogos e mergulhadores para facilitar o trabalho. A missão francesa convidou especialistas do Supremo Conselho de Antiguidades, pois eles têm um grande conhecimento da história do Egito. O chefe da equipe francesa era o Dr. Christian, especialista em arqueologia subaquática e documentação, afiliado à Universidade Paul Valéry, em Montpellier. O que eles estavam tentando alcançar? Investigar e registrar as descobertas arqueológicas ocultas pelas águas de inundação da barragem alta de Assuã? Mergulhar em profundidades extremas, onde essas antigas gravuras estiveram submersas por décadas, foi necessário para concluir este trabalho. O trabalho da equipe exigiu não apenas habilidade arqueológica,
mas também técnicas de mergulho de alto nível. A equipe tinha câmeras subaquáticas de alta resolução, sistemas de iluminação e ferramentas especializadas para limpeza e exame. Eles documentariam cada uma de suas descobertas. O compromisso da equipe transformou um desafio subaquático difícil em um momento histórico, lançando nova luz sobre os segredos do passado do Egito. Número 6. Metodologia da expedição. Um milagre tecnológico foi a escavação arqueológica subaquática perto de Assuan, utilizando uma gama de métodos de última geração. A equipe preservou a história antiga, estudando e registrando as esculturas rupestres submersas. Eles usaram fotografia e videografia subaquáticas, com câmeras especializadas projetadas para funcionar em profundidades submersas. A equipe conseguiu obter incríveis closes das gravuras. Essas imagens ajudaram na criação de relatórios de resultados detalhados e foram cruciais para o processo de análise. A fotogrametria realmente chamou nossa atenção, tirando várias fotos das esculturas de pedra de diferentes ângulos e usando software sofisticado para processá-las. Este método criativo produziu modelos digitais tridimensionais idênticos. A fotogrametria permitiu que a equipe registrasse todos os aspectos das gravuras. Esses modelos tridimensionais não apenas permitiram reproduções digitais impecáveis de cada relíquia, mas também permitiram exame e análise detalhados de cada uma sem a necessidade de mergulhos adicionais. Ao usar esses métodos, a equipe conseguiu salvar a história antiga de Assuan e conservá-la para que as gerações futuras estudem. Número 7. As gravuras de Amenhotep II. Amenhotep II governou o Egito de aproximadamente 1390 a 1352 a.C., e suas gravuras estavam entre as descobertas mais emocionantes da expedição subaquática. Os historiadores consideram essas gravuras especialmente interessantes por causa da extraordinária prosperidade e realizações criativas que caracterizaram seu reinado. Esses artefatos subaquáticos retratam o faraó em várias poses reais, honrando seu poder e posição divina. Amenhotep II era renomado tanto por seus triunfos diplomáticos quanto por seus enormes projetos arquitetônicos, que incluíam partes do Templo de Luxor e seu espetacular templo funerário. As gravuras perto de Assuan indicam que sua influência e monumentos iam mais ao sul do que se acreditava anteriormente. As inscrições nas gravuras, apesar da considerável erosão, fornecem perspectivas fascinantes sobre o discurso oficial de Amenhotep e destacam a magnitude e a grandiosidade de seu legado. Número 8. As gravuras de Tutmés IV. Esculturas intrigantes de Tutmés IV, governante do Egito de aproximadamente 1400 a 1390 a.C., também foram descobertas pela expedição. Apesar de seu reinado ser relativamente breve, foi notável por desenvolvimentos importantes na história egípcia. Provavelmente o artefato mais conhecido pertencente a Tutmés IV é conhecido como a Estela do Sonho, que descreve como ele foi escolhido por Deus para se tornar faraó. As esculturas subaquáticas fornecem uma visão rara e cativante de como Tutmés IV foi retratado nas regiões do sul de seu reino. O faraó é retratado nas gravuras em posições convencionais de autoridade, presumivelmente dos primeiros períodos de seu reinado, durante os quais ele começou a estabelecer sua autoridade. A localização dessas gravuras é o que as torna mais fascinantes. Assuan, localizada na fronteira sul do Egito, era essencial para estabelecer a autoridade real. Tutmés IV estava determinado a deixar uma impressão duradoura nesta área estrategicamente significativa, como pode ser visto pela presença de suas gravuras aqui. Hieróglifos acompanhantes sugerem atividade militar ou diplomática na região, embora parcialmente ocultados por milênios sob a água. Esses resultados estão forçando os estudiosos a reavaliar o alcance das ações e da influência de Tutmés IV no Alto Egito e na Núbia, o que pode mudar nossa percepção de seu reinado e seus efeitos nas relações egípcio-núbias. Número 9. As gravuras de Psamtik II. A descoberta inesperada de gravuras representando Psamtik II, que governou o Egito de aproximadamente 595 a 589 a.C., encantou os arqueólogos. Psamtik II, um faraó da 26ª dinastia, durante o período tardio do Egito, reinou em um momento em que o Egito estava lutando para manter sua independência contra vizinhos poderosos. Essas gravuras, descobertas perto de Assuan, são especialmente notáveis.
pois oferecem provas concretas das ações de Psamtik II no Alto Egito, uma área onde sua presença era anteriormente menos documentada. As gravuras retratam Psamtik II em trajes faraônicos tradicionais, enfatizando seu status como governante legítimo do Egito. As inscrições desgastadas que as acompanham referem-se a projetos de construção ou atividades militares, o que está alinhado com narrativas históricas de que Psamtik II se dirigiu a Núbia no início de seu reinado. O alcance militar e político da 26ª dinastia está sendo reavaliado à luz dessas descobertas, que mostram que os faraós egípcios continuavam a projetar ativamente sua influência nas fronteiras sul de seu domínio, mesmo durante este período tardio. Número 10. As gravuras de Apries. Gravuras do faraó Apries, que governou os egípcios durante a 26ª dinastia, de 589 a 570 a.C., também foram encontradas pela expedição subaquática. Apries, cujo nome grego é o Áfris, era contemporâneo de um ícone bíblico proeminente e teve uma influência significativa na geopolítica de seu tempo. As gravuras retratam Apries vestindo trajes faraônicos convencionais, enfatizando o direito divino de governar. O fato de essas gravuras estarem em Aswan, e não na área do Delta, que Apries predominantemente governava, é o que as torna tão notáveis. Essas gravuras fornecem novos insights importantes sobre os esforços de Apries para projetar autoridade e legitimar seu reinado em um período em que o Egito estava sob intensa pressão externa, especialmente do crescente Império Babilônico. Número 11. A arte dos hieróglifos. Além de mostrar faraós, as gravuras rupestres encontradas perto de Aswan também contêm inscrições hieroglíficas que fornecem uma riqueza de dados para os estudiosos. Compreender o significado cultural e histórico do Egito requer um entendimento dos hieróglifos egípcios, um sistema de escrita que esteve em uso por mais de 3.000 anos em toda a nação. As inscrições que acompanham essas estátuas faraônicas mostram detalhes interessantes sobre os eventos ou objetivos que a obra de arte pretende honrar. Os especialistas estão estudando ativamente esses hieróglifos na esperança de aprender mais sobre o significado antigo que cerca a região de Aswan, bem como os reinados dos faraós que são representados. Número 12. Colaboração com as comunidades locais. A eficácia de todos os esforços depende da colaboração e apoio das pessoas locais. Para garantir o sucesso do projeto, a equipe de pesquisa tem colaborado ativamente com as pessoas locais e a administração de Aswan. Ao fomentar relações positivas com a comunidade local, a equipe está ajudando na conservação e preservação das descobertas. Essa abordagem colaborativa aumenta a conscientização sobre a necessidade de proteger os tesouros culturais e incentiva a participação local nos esforços de conservação. Número 13. Preservação das gravuras. Essas obras de arte submersas históricas apresentam dificuldades especiais. Esses artefatos históricos, ao contrário dos descobertos em terra, foram enterrados por muitos anos e estão vulneráveis à erosão da água e ao crescimento de algas. Esses artefatos estão agora submersos, portanto, a equipe arqueológica está constantemente registrando e salvaguardando-os. Todos os esforços imediatos estão focados na limpeza e conservação cuidadosa das gravuras para evitar uma maior degradação. Estratégias de preservação de longo prazo estão sendo desenvolvidas por especialistas em conservação que trabalham juntos. Essas estratégias podem incluir mover partes significativas para a terra ou usar equipamentos subaquáticos especializados para evitar mais corrosão da água nos itens. Além disso, para proteger as esculturas, os pesquisadores estão pensando em construir caixas subaquáticas para monitorar a condição das esculturas ao longo do tempo e garantir que sejam preservadas para as gerações futuras. Viagens de mergulho regulares serão realizadas. Número 14. O papel da tecnologia na arqueologia. A pesquisa em Aswan enfatiza a importância da tecnologia moderna para os arqueólogos. Os pesquisadores usaram vários instrumentos avançados, além da fotogrametria, para aprofundar sua análise. Robôs subaquáticos equipados com câmeras de alta definição pesquisaram potenciais sítios e realizaram uma inspeção rápida do local. Esses veículos operados remotamente, ROVs, permitiram que a equipe explorasse áreas que os exploradores humanos achariam muito perigosas ou difíceis de acessar facilmente, a fim de produzir mapas detalhados do fundo do rio
para ajudar na identificação de possíveis locais de interesse antes que os mergulhadores entrem na água. Equipamentos de sonar avançados também foram empregados, o que melhorou a eficácia das excursões e a segurança da equipe de mergulho. Para avaliar a enorme quantidade de dados visuais coletados, os pesquisadores usaram aprendizado de máquina e inteligência artificial. Isso ajudou a criar correlações nas inscrições e gravuras que o olho humano perderia e poderiam levar à descoberta de informações anteriormente desconhecidas. A missão subaquática em Aswan está transformando crenças arqueológicas ao trazer à luz a história perdida das sociedades antigas com clareza, usando novas tecnologias. Número 15. As pedreiras de granito de Aswan. Quando as bem conhecidas pedreiras de granito da área são levadas em consideração, as gravuras subaquáticas próximas a Aswan tornam-se ainda mais significativas. Aswan era famosa por produzir granito de alta qualidade ao longo da história do Antigo Egito, e esses granitos eram utilizados para construir muitas das estruturas mais famosas do Egito. As esculturas foram encontradas perto das pedreiras, o que sugere uma conexão clara entre a importância econômica da área e seu uso na publicidade e lembrança real. O granito das pedreiras de Aswan foi usado em obeliscos, esculturas e componentes arquitetônicos do Egito. Esses enormes blocos de pedra exigiam uma engenharia extraordinária para serem extraídos e transportados, como ilustram vários murais e relevos em tumbas. Os pesquisadores estão examinando muitos dos hieróglifos descobertos para ver se eles fazem menção ao transporte de pedras ou técnicas de extração. Essas descobertas podem mostrar a maneira como os faraós celebravam sua riqueza e autoridade. Também pode destacar a ligação entre o sucesso econômico de Aswan e sua importância religiosa e política. Número 16. Templos de Abu Simbel e Philae. As descobertas subaquáticas perto de Aswan tornam-se muito mais relevantes quando vistas no contexto dos famosos templos de Philae e Abu Simbel na vizinhança. Abu Simbel é um monumento à magnificência da arquitetura faraônica e à força dos faraós, adornado com enormes esculturas de Ramsés II. Esses templos, que foram originalmente esculpidos em uma encosta, foram notavelmente movidos na década de 1960 para protegê-los das crescentes águas do Lago Nasser. As gravuras subaquáticas recentemente descobertas podem lançar luz sobre o contexto mais amplo das enormes construções da área dedicadas à deusa Ísis. O complexo de templos, conhecido como Philae, ou a Pérola do Egito, assim como Abu Simbel, foi movido para uma posição mais alta durante a construção da barragem alta de Aswan. Uma das inscrições hieroglíficas mais notáveis do templo é a última inscrição conhecida em hieróglifos egípcios antigos, datando de 394 d.C. Existem também os magníficos templos de Abu Simbel e Philae, que são artefatos preciosos que exigiram muito trabalho para serem conservados. Eles oferecem uma visão mais completa do contexto cultural e religioso da área e explicam como todas essas construções incríveis se encaixam no grande cenário do Antigo Egito. Número 17. Desafios da arqueologia subaquática. A missão em Aswan é um exemplo de alguns dos desafios específicos enfrentados pelos arqueólogos subaquáticos. Em muitos casos, a visibilidade é prejudicada porque o lodo e os detritos são facilmente perturbados e encobrem as características do local. Considerando as restrições impostas ao suprimento de ar e ao esforço físico ao trabalhar debaixo d'água, os mergulhadores devem atuar com um alto nível de eficiência. A preparação e o equipamento são projetados especificamente para a tarefa, pois a pressão em profundidade também pode ter implicações para a fisiologia humana e o desempenho dos equipamentos. Outro desafio sério é o efeito da água sobre os restos arqueológicos. A exposição constante faz com que as inscrições e esculturas se deteriorem. Uma forma de crescimento biológico é a alga, que pode alterar as características e até mesmo danificar os artefatos. As correntes rápidas também são prejudiciais para a equipe, tornando o trabalho delicado uma tarefa perigosa e muito difícil de realizar. No entanto, apesar desses desafios, estudar sítios e artefatos que foram protegidos de muitos dos elementos que causam degradação em sítios terrestres, como intempéries e interferência humana, oferece uma rara oportunidade de pesquisa em arqueologia subaquática.
Os arqueólogos podem encontrar artefatos bem preservados e aprender coisas novas sobre civilizações passadas, porque o ambiente subaquático mantém os materiais de uma forma que os ambientes terrestres frequentemente não conseguem. Número 18. Percepções das gravuras. As gravuras rupestres descobertas perto de Assuan fornecem uma janela fascinante para a vida de vários faraós importantes do Antigo Egito. Cada escultura conta uma história de poder, dedicação e herança, e é mais do que apenas uma obra de arte. É literalmente a história embutida na pedra. Juntas, essas esculturas pintam um quadro vívido dos reinados dos faraós e oferecem insights importantes sobre suas visões religiosas, estilos de liderança e contribuições para o legado duradouro do Egito. Número 19. Perspectivas futuras. Após o sucesso da expedição subaquática em Assuan, as perspectivas futuras para pesquisas arqueológicas na área aumentaram. As esculturas encontradas revelam que muitos outros tesouros ainda podem estar sob as águas do Lago Nasser. Pesquisas completas já estão em consideração em tais zonas subaquáticas, visando traçar uma visão precisa do mundo aquático com a ajuda das mais recentes tecnologias de sensoriamento remoto. Métodos arqueológicos subaquáticos semelhantes ou estreitamente relacionados estão sendo cada vez mais usados para explorar outros sítios submersos localizados em intervalos ao longo das margens do rio Nilo. A expedição em Assuan abriu caminho para uma nova era de exploração subaquática, prometendo revelar ainda mais segredos do nosso antigo passado. Número 20. O legado do Antigo Egito. Essas esculturas subaquáticas encontradas perto de Assuan servem como um lembrete poderoso da influência duradoura da cultura egípcia antiga. Mesmo após serem submersos por décadas e milhares de anos, esses artefatos continuam a revelar novos detalhes sobre a história cativante do Egito. As gravuras mostram a influência abrangente dos faraós, estendendo sua autoridade e propaganda além das fronteiras de seu reino. A importância de um estudo mais aprofundado sobre os antigos egípcios no mundo moderno é sublinhada por esta nova descoberta. Cada descoberta tem o potencial de remodelar nossa compreensão daquela civilização, não apenas de seu passado, mas também de suas realizações artísticas. A colaboração de especialistas franceses e egípcios nesta missão demonstra o interesse na preservação e descoberta de nosso patrimônio comum por pessoas de todo o mundo. O patrimônio do Antigo Egito está evoluindo graças à pesquisa dessas inscrições subaquáticas e outras descobertas, que podem trazer uma nova perspectiva para uma das civilizações mais intrigantes da história humana. Esforços sucessivos têm inspirado futuras gerações de arqueólogos e historiadores, garantindo assim que a história do Antigo Egito continue a ser cativante e atraente. Você acha que há mais a ser descoberto debaixo d'água? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever. Continue por aqui e assista a mais vídeos do canal escolhendo um desses vídeos que estão na tela. Cuidem-se, pessoal!